Apesar dos ataques a Lula, o Itamaraty quer preservar laços com a Argentina, professor Vila. Olha, esse é um momento, no mínimo no último meio século, mais difícil das relações Brasil e Argentina. Não porque o Brasil criou algum tipo de dificuldade, mas porque a Argentina cria dificuldades. E aí é interessante, não é uma discussão no campo econômico, como, por exemplo, no interior do Mercosul, discussão sobre tarifas, nada disso, ou uma questão mais restrita do comércio Brasil e Argentina, etc, etc. Possíveis divergências que possam ocorrer entre os dois maiores países da América do Sul. Não, é uma questão que nem é no campo, para ser de estrito senso político ideológico, porque todas as afirmações do presidente argentino sobre o presidente brasileiro não está no campo político ideológico, está no campo quase que da marginalidade de uma discussão que é feita em botequim, em beira de estrada, quando você joga pinga para o Santos, sabe? Joga assim pinga para o Santos, daquele estilo, né? Que tem aquele ovo amarelo, né? Aquela salsicha que já foi tombada pelo patrimônio histórico. É esse o sentido das falas do Javier Milei. Uma agressão nunca vista na história, nunca um presidente da Argentina, eu estou me lembrando do maior deles, provavelmente é o Domingos Sarmiento, ninguém nunca se dirigiu ao Brasil dessa forma, né? E muito menos um presidente brasileiro se dirigiu a um presidente argentino dessa forma. Ele quer, e é verdade também, de um lado, ser o líder da extrema-direita na América Latina. Né? Fracassou aquela organização chamada Movimento do Steve Bannon, que está preso, inclusive, 4 meses de prisão, num dos processos. Entrou dias atrás na prisão. Ele quer, na verdade, a internacional da extrema-direita, e aqui, vamos chamar de seção latino-americana, ele quer ser o grande comandante. Então, ele está usando pretextos para atacar o governo brasileiro. Por fim, também quer esconder o desastre econômico que está ocorrendo na Argentina. Eu acompanho diariamente, para e passo, a economia argentina, porque eu gosto de algumas questões de lá, vou acompanhando e a situação é muito grave. Lá o dólar disparou esses dias, inclusive, a tentativa de dolarização da economia que ele quer fazer não vai conseguir, porque sequer tem dólares suficiente para tal. Caiu venda de alimentos, venda de remédios, né? E o PIB, Produto Interno Bruto, deve cair esse ano aproximadamente 3,5%. Cair, crescimento negativo, portanto, para trás. O ano passado também foi crescimento negativo. Isso só para resumir, que a questão é bem longa. Então, ele quer, com isso, desviar da questão interna, né? E fazer o ataque, então, ao Brasil. O triste dessa história, Amadeu, é que encontra adeptos dentro do Brasil para sabotar os interesses econômicos do Brasil. É o que no passado, durante a Segunda Guerra Mundial, nós chamávamos de quinta coluna. Eram aqueles agentes da Alemanha nazista. Lembre-se que o Partido Nazista, a maior seção do exterior, sabe onde era? No Brasil. Né? Eram aqueles que, no Brasil, sabotavam o esforço de guerra de criar e formar o que nós falamos ontem, a Força Expedicionária Brasileira, e sabotavam os esforços do governo brasileiro. Agora nós temos os novos quinta coluna, que é o extremismo bolsonarista, que vai usar desses ataques criminosos do presidente argentino contra o presidente Lula, agora no fim de semana em Santa Catarina. E tudo indica, o Itamaraty, que é onde formam os melhores quadros do Estado brasileiro, já sabe disso, claro, ele vai atacar, só que aí depende do ataque, das palavras usadas e o que pode ocorrer em Camboriú, salvo engano, aí vai ter uma resposta, infelizmente, firme por parte do governo brasileiro. E esse firme, no campo diplomático, que o Milei não entende nada de diplomacia, em certo momento, você retirar, e aí já é o limite, o embaixador brasileiro em Buenos Aires voltar ao Brasil para consultas, né? Se chegar a isso, vai ser um momento mais difícil, não de meio século, de um século, desde o começo do século XX, né? Nas relações, o momento mais difícil nas relações Brasil e Argentina. E o Brasil não fez uma filigrama, não criou nenhum do problema. Tudo é gerado pela essa figura patética chamada Javier Milei, que é plagiador, inclusive. O livro dele ele andou plagiando uma série de autores, né? Ranieri, em função aí da visita do Javier Milei, o presidente Lula cancelou agendas na região sul?
Exatamente, viu, Amadeu? Inclusive, o presidente Lula está falando agora. Estava tentando aqui escutar as duas coisas. Bom, mas é isso. Estava prevista uma agenda do presidente ao porto de Itajaí, que fica em Santa Catarina, e a poucos quilômetros de Balneário Camboriú, que é onde vai acontecer a CEPAC, que é essa conferência conservadora que vai ter a presença de Bolsonaro e de Milei no fim de semana. Então, Lula cancelou a viagem. A SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, disse que não estava previsto, mas todos os veículos de comunicação regionais já tinham divulgado a ida do presidente. A avaliação aqui no Planalto é que poderia gerar um desgaste político do presidente, porque o Santa Catarina é predominantemente um estado bolsonarista. Então, por conta disso, eles decidiram adiar esse compromisso e também a agenda que estava prevista amanhã, uma viagem para Goiânia. Lula vai para São Paulo. A gente lembra que Javier Milei chamou Lula novamente nos últimos dias, não foi a primeira vez, de corrupto. Isso porque o presidente da República cobrou um pedido de desculpas do presidente argentino. Lula disse que ele falou muita bobagem e devia esse pedido de desculpa. Mas Javier Milei disse que não ia fazer esse pedido e ainda chamou Lula mais uma vez de corrupto. Não é a primeira vez que Milei vai a um país e ignora o presidente, como foi o caso da Espanha, que ele foi recentemente e não teve encontro com o presidente Pedro Sánchez, que também é da esquerda. Ari, o professor Vila o professor Vila disse que o Milei está lançando a diplomacia do pé sujo. Pé sujo é o bar pé sujo que a gente chama aqui, né? Que é o bar de quinta categoria, onde tem, eu anotei. A gente chama mais de pé inchado. Aqui. Pé inchado. É o seguinte, eu anotei, viu? É onde tem pinga pro santo, onde tem ovo amarelo, onde tem salsicha tombada pelo patrimônio histórico. Eu acho que o Milei está mais para ovo Goro mesmo. E é uma lástima, Deoclés, como diria o nosso âncora Amadeu Campos, porque nós temos, gente, para você que é leigo nesse assunto, um bloco econômico formado por Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Dentro desse bloco, que se chama Mercosul, Brasil e Argentina são os maiores parceiros. As relações comerciais, o professor já explicou, são importantíssimas, sempre foram relevantes, tanto para nós brasileiros quanto para eles. O que o Javier Milei está fazendo é dando uma canelada nesse bloco econômico. Inclusive, na próxima semana tem reunião do Mercosul em Assunção, no Paraguai. Se o Milei aparecer, talvez seja até a saída da Argentina do bloco. Se ele não aparecer, já é uma sinalização de que ele estava levando a sério quando ele disse, no final do ano passado, que o Mercosul era um estorvo para a Argentina. Então é um país que prejudica não apenas o próprio país, sua própria nação, seu próprio povo, mas também todo o subcontinente. Eu fico com o professor Vila, ele usa distrações para tentar jogar uma cortina de fumaça sobre a tragédia que é o governo dele nesses primeiros meses. Vamos agora para a Raniele, fechando, Raniele. O presidente Arthur Lira se manifestou sobre a questão das cotas para as mulheres na política. Sim, Amadeu, ele deu declaração ao final do P20, que é um encontro legislativo dos países que fazem parte do G20. O Brasil vai abrigar esse evento nesse ano. E aconteceu exatamente no seu reduto eleitoral, Maceió, Alagoas. Ele deu declarações ali defendendo a participação da mulher na política, mas não agradou todas as parlamentares. Isso porque o presidente da Câmara ele defende uma cota para vagas, assentos já definidos para as mulheres nas casas legislativas, mas um percentual abaixo do que já é. Arthur Lira sugeriu que começasse com 15%. Vamos ver o que ele disse. De obrigação de 30% de candidaturas, e muitas vezes essas candidaturas não resultam em nenhum tipo de cadeira, a gente fazer uma gradação que seja possível de ser assimilada pelas câmaras municipais, pelas assembleias legislativas e pelo Congresso Nacional. A princípio, porque você interferir em escolhas majoritárias, você não tem como fazer cota para governador, cota para presidente, cota para prefeito, mas para as cadeiras das casas legislativas, sim. Eu acho que se nós começarmos com uma gradação que seja assimilável, no ponto de vista de você estar inaugurando uma mudança importante eleitoral no país, você pode fazer uma gradação, começar com 15% de cotas, 20% com 4 anos,
25 com mais X anos, 30 com mais alguns anos. Tá aí. Olha, Amadeu, só uma apuração que eu já tinha falado aqui para vocês, que na verdade o Congresso Nacional discute uma cota para a vaga de 20% e não 15%. E atualmente na Câmara dos Deputados já tem mais de 17%, 18% de mulheres. Então seria retroceder nesse tema e por isso que as parlamentares, as mulheres, Benedita da Silva, Soraya Tronic, não estão apoiando essa ideia. E sim no mínimo de 20%, como é o que está sendo discutido nesse momento pelo Código Eleitoral. Lá, Marta Santos, o que você achou aí da ideia generosa do Lira, né? Vamos dizer que ele é generoso. Do presidente Arthur Lira? Amadeu, que a situação que já é complicada parece que ainda pode piorar para nós mulheres, né? O que já está ruim pode retroceder, mas desse Congresso, desses parlamentares, a gente não pode nem esperar muita coisa. Eu acho que sim, uma besteira muito grande, é uma idiotice ele falar algo nesse sentido, porque é um retrocesso de fato. Se hoje a gente tem a quantidade de vagas estabelecidas pela legislação eleitoral e as mulheres não são eleitas dentro daquele percentual mínimo, não deve se regredir e diminuir a quantidade de vagas que deve ser ofertada para as mulheres. Muito pelo contrário, deve-se fazer incentivos para que mais mulheres ingressem na política, para que mais mulheres participem e assim sejam eleitas. Mas assim, não dá para esperar muito de um Congresso também que agora está procurando anistiar os partidos políticos que não cumpriram essas mesmas regras de cotas nas eleições passadas. Regras propostas e votadas por eles. Né? Exatamente. Então, esperar muito de quem já dá pouco. Fala, Poliana. Fecha para nós aí. É uma falsa generosidade do Arthur Lira, né? Não, como a Marta disse, não dá para a gente esperar de homens que decidem muito sobre a vida das mulheres neste país, que eles consigam ampliar a possibilidade de representação feminina no legislativo. E aí uso o argumento pífio de que no pleito majoritário não tem como fazer esse tipo de definição. Acho que é um argumento vazio, só mesmo para justificar o injustificável, já que nós estamos equiparados aos homens em representatividade da nossa sociedade, como brasileiros. Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo de Brasília. Olha, deixa eu fazer dar uma informação e parabenizar. A informação é que o nosso Guga Noblar hoje está de aniversário. O Guga Noblar, olha ele aí, olha o Guga aí. Esse olhar aí, ele lançou para o deputado Nicolas Ferreira ou para o pré-candidato a prefeito Pablo Marçal? Vote. Não, para o Nicolas é perigoso ele lançar esse olhar 43. Melhor não, Guga. No Twitter ele escreveu assim, o Guga: acontece com todo mundo, mas quando me sinto mais velho, olho para como envelheceu o Aécio Neves e me renovo. Ô, louco! Agora é o seguinte, o Guga que tá de férias, viu? Hoje inicia as férias. Por que você não me dá férias também? Bora ali. Quer saber, Guga, 21 ou 22? A idade, né? Muito bem. Agora, olha aí, ó, Aécio 2026, por que não? PSDB na área de novo. Ele está tentando, e aí? Nos bastidores de Brasília, ressurgir das cinzas, tal qual a Fênix. Direita democrática. No caso dele, eu soube o pássaro é tucano lá. Eu soube que é outro, nem é tucano, né? Ei, aquele de penas pretas. Direita democrática. Democrata, como é? Liberal na economia, conservador não, esse é o professor Vila que sabe. Diga aí, professor, como é? Liberal na economia e conservador nos costumes, sendo um cidadão de bem. Mas, quanto com relação ao Aécio, eu acho que isso daí é um balão de ensaio, mas não emplaca, não. Inclusive, tem 2 vagas no